bem, amigos? Tá começando mais um Grenal na TV. Hoje vamos fazer um especial dupla Grenal, hein? Vou falar muito do Inter e do Grêmio. Com a gente, o já muito conhecido, ele já não anda direito na rua, né? O público o atacando. Muitas fotos. Jonas Lebuti, mas as pessoas o conhecem como Lédio Legal, representando o Internacional. Boa noite, Lédio. Muito boa noite, Heron. Boa noite para a torcida colorada. A gente está na expectativa de mais uma partida do Roger Machado, porque no bom momento é assim, a gente quer que o time jogue todos os dias. Muito bem, por falar em bom momento, a gente teve dificuldades de achar um gremista para vir aqui. Eu não sei se é o momento se escondendo, que o time Heron. vive, estão se escondendo, mas ele é corajoso. Ele aqui está, Jonathan Evald. Boa noite. Sempre presente, muito boa noite. Obrigado pelo convite. O Grêmio onde o Grêmio estiver. O Grêmio onde o Grêmio estiver. Boa noite, nação gremista. Gostei dele, é isso aí. Alto astral. Esse é o espírito. Assim que tem que encarar o Fortaleza nessa É sexta-feira. Tá bom? E nós queremos a sua opinião, amigo telespectador. Manda aí a tua mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na tela, que a gente vai repercutir daqui a pouquinho. Também, claro, não esqueça, tem live no YouTube para você participar. E o nosso repórter está aqui também, Theo Castro, sempre presente, presente, comandante, trazendo os destaques da reportagem. O que temos hoje, Theo? Boa noite. Muito boa noite, Heron. Muito boa noite para toda a audiência do Grenal na TV. Hoje nós vamos falar sobre, primeiramente, o que falou Bruno Gomes na sua coletiva que ele concedeu hoje pelo Internacional. E do lado do Grêmio vamos conversar um pouco sobre a negociação por Soteldo pela sua permanência em definitivo. Logo mais, conto tudo sobre isso. Boa, Theo. Quero muito falar sobre o Soteldo, porque eu tenho ouvido na imprensa, e aí eu quero a opinião do nosso representante gremista aqui, porque eu acho que eu estou vivendo em outro mundo. Questionar o Soteldo. Estão até criticando o Renato, que para ele o Soteldo... O Renato tem essas manias, né? Depois nós vamos falar. De pega um cara aqui, os JP da Vida, o Soteldo. Não está nessa categoria, ou eu tô louco. Eu quero saber do nosso representante. Antes de mais nada, quero dizer o seguinte, na Ubra você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. Mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. Por falar nisso, você tem que saber que pode ingressar no curso dos seus sonhos por várias maneiras. Pode ser por vestibular, por nota do Enem, por transferência, por segunda graduação também. Aqui você tem condições de pagamento super especiais, opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de, claro, de descontos imperdíveis. Pois então, estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse aí ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Vamos começar pelo Internacional e o Theo vai nos falar aí sobre a coletiva do agora lateral, dito pelo Roger, dito por ele, Bruno Gomes, Theo. É isso aí, Heron, e é exatamente sobre isso que ele fala neste trecho, sobre essa transição de meia para lateral direito e a importância que um bom lateral teve nessa transição. Vamos ouvir. Teve uma conversa em específico, foram várias conversas que ele veio, foi tipo um treino que acho que treinava o Igor e ele perguntou ali se eu já fiz. E era uma posição que eu sempre me sentia à vontade, porque eu já tinha feito em outros lugares, já fiz no Curitiba, eu já fiz algumas vezes, na seleção eu fiz... E para mim, foi um dos meus melhores jogos na seleção, foi de lateral. Então, quando ele me perguntou, eu me sentia à vontade de falar que eu faria ali para ajudar ele. Foi logo num treino, e nesse treino eu treinei bem, então acho que ali foi clareando para ele. E foi isso, aí ele foi conversando comigo jogo a jogo, aí teve o jogo do Atlético, que o Igor sai no intervalo, aí eu entro. Então, ele foi sempre conversando um pouco, e eu fui indo, tipo... Até um dia que ele me perguntou, que eu acho que ele até falou na entrevista, o que eu faço agora... Aí eu falei, não, professor, por mim pode manter. E é isso, todos os dias para mim ele chega, hoje mesmo ele conversou comigo e ele me elogia, mas ao mesmo tempo também mostra que eu errei e eu sei que é uma posição, então eu tenho a humildade de entender que não é a minha posição, então eu quero aprender, eu falo sempre com os caras que estão perto de mim, eu falo, não é a minha posição, então o máximo que tu puder me ajudar ali vai ser bom. Se tiver que chegar outra pessoa, então se me perguntarem, eu vou falar que eu também faço volante, mas agora como também faço lateral, então no primeiro momento, atualmente, acho que eu sou lateral agora. É isso aí, Heron. Então, de volante improvisado na lateral direita, Bruno Gomes agora oficialmente se autoproclamou como um lateral direito que também pode fazer a volância. Muito bem, Theo. Claro, a história está cheia de laterais, volantes laterais aí. Eu não sei porque que tem essa coisa meio, né? Rótulo.
Eu gostei muito de uma frase que ele falou, Heron, que ele diz: eu tenho a humildade para saber que não é a minha posição e eu quero aprender. Eu acho que isso é muito importante num jogador de futebol, e o Bruno Gomes, com isso, ele evita alguns erros, por exemplo, que o René cometia. O problema do René era achar que ele jogava muito mais do que ele realmente jogava. E o Bruno Gomes, com essa humildade, com essa dedicação, conquistou a posição, e algo que poderia ser um problema para o Inter, com a venda do Bustos, a saída do Hugo Malho, o Bruno Gomes, ele deu conta do recado, e hoje a gente tem um lateral seguro, tanto na defesa quanto no ataque. Tanto que a gente contratou 2 laterais e os 2 estão na reserva dele. Acerta o Roger Machado e acerta principalmente o Bruno Gomes. Só lamento, peço desculpas à família do René, né? Porque tá tratando o René como se tivesse morrido, saído do Inter. Não, tá aí. a gente sempre... Inclusive pode ser um bom zagueiro. É importante porque a gente sempre analisa o profissional. A pessoa, não tem nada para falar, o René é um baita cara, mas ele teve alguns erros. Era porque o contrato dele se encerra agora em 2024 e ele não vai permanecer no Inter, se Deus quiser. É isso. Quer ver como... Manda pro Grêmio lá pra jogar junto com o Reinaldo. Não, pode ficar mais uma temporada. Quem é melhor, René ou Reinaldo? R ou R? Dá uma disputa aí difícil. Dá uma dupla sertaneja. Mas eu acho que o René consegue ganhar do Reinaldo ainda. Ganhar como? Ganhar isso é bom e isso é ruim. Ganhar, tu disse ser melhor que o Reinaldo? Isso, um pouquinho melhor. É mesmo? Eu acho. Eu concordo com ele. Eu tenho dificuldade. Eu acho que ainda eu vou de Reinaldo. Meu Deus do céu. Olha, a produção está me fazendo uma provocação aqui, de uma pauta para vocês debaterem aqui sobre o Internacional, que eu acho um absurdo. Peço perdão aqui, a produção. Quem é o maior responsável pela fase boa do Inter? Concorda que o Inter está numa excelente fase, jogando bola, eu digo? Vem aí nos últimos jogos mostrando um bom futebol. Isso. Até melhor que o Grêmio, né? Então, a pergunta é quem é o principal responsável e pede D'Alessandro, Paulo Paixão ou Roger Machado? Primeiro, eu me nego a debater eu isso. queria dizer que tem que trazer esse gremista mais vezes, muito lúcido, por sinal, nas análises. eu concordo contigo, Heron. Eu não vou dizer que é um absurdo, mas abre margem para a gente tentar definir, talvez, porcentagens ou importâncias. Bom, aí é sim. óbvio que o fator determinante para a melhora do Inter chama-se Roger Machado. Exato. Porque ele é o técnico que trouxe uma nova forma de jogar, um novo esquema tático. Ele que teve a mentalidade tanto do Bruno Gomes, quanto de fixar o Fernando de volante, teve a capacidade de tirar o Valência, que não estava no bom momento, colocar o Borré, ter coragem de colocar o menino Gabriel Carvalho para jogar, são muitos acertos. Eu não vou nem citar aqui o Bernabé, né? Que a troca pelo René era óbvia. Então, assim, o Roger Machado, ele começou fazendo esse bom trabalho, mas a gente precisa pontuar que os primeiros 4, 5 jogos do Roger, o Inter teve algumas dificuldades. O Heron aqui dizia, claro, o Inter ainda não conseguiu se desvencilhar da forma que jogava. Teve aqui representantes gremistas que falavam, o Mano chegou no Fluminense e já deu resultado. Mas a que preço? Por que eu digo a que preço? Porque o Inter trabalhou a base para agora conseguir performar. O Fluminense não. É aquele jogo fechado, jogando por uma bola e seja o que Deus quiser. Então eu coloco em primeiro lugar Roger Machado, em segundo Paulo Paixão, porque ele conseguiu dar pernas para esse time do Inter pressionar lá em cima e mudar a intensidade de jogo. Claro, o time correndo certo corre menos. E por último, o profissional que veio já depois de certo tempo, que foi o D'Alessandro, que consegue fazer essa conexão da identidade do clube com o grupo de jogadores, que é fundamental. Então, assim, a soma de todos esses fatores colocam hoje o Inter nos últimos 8 jogos com 6 vitórias e no caminho certo para conseguir a vaga da Libertadores. Muito obrigado pelo seu discurso. Agora um espaço também para o nosso Se deixar, eu vou aqui até o final do programa. É essa a ordem mesmo? É isso aí? Não, tá certo. Pode falar que tu entende mais que eu, né? Vai acabar o gás do Roger ou não? O Roger não fez só bom trabalho no Inter. Sim, com certeza. O Grêmio, que eu lembro, fez um bom trabalho. Apesar de no final, o famoso gás que acabou, não sabe por quê. Eu acredito que ali, acho que a chegada do D'Alessandro ali deu uma motivada mais no vestiário, né? Por saber toda a história do D'Alessandro que tem no Internacional. Acho que deu uma motivada mais no jogador, querendo ou não, ajudou o Roger Machado aí nessas 8 partidas aí. Tá fazendo uns bons gremista, jogos. né? O Roger. Isso. Dizem, né? Vamos ver. Imagina se agora fosse colorado. Tá pra tirar lá... Não, ele é profissional, né? O Roger Machado é profissional. Se ele fosse gremista, o Grêmio não tinha dispensado ele naquela segunda divisão. Ele tá fazendo o trabalho. Eu não sei, eu tenho opinião que o Roger não fechou as portas dele no Grêmio mais pra frente. Tu acha que o Grêmio tem condições de retornar como técnico do Grêmio? Não, eu acho que pelo peso da torcida, queimou o filme dele com a torcida do Grêmio, eu acho que então volta não teria.
E infelizmente, Infelizmente, foi o próprio Grêmio, né? porque num profissional não deveria ser punido assim. O Cláudio Duarte até conta a história, ele foi campeão. Claro, foi o Cláudio Duarte, um dos Primeira melhores Copa do Brasil do Grêmio foi com o laterais Duarte, do Internacional, Exato. depois foi treinar o Grêmio e ganhou a primeira Copa do Brasil de 89. Isso. E disse que o time voava, ele contando isso, o time voando e no primeira derrota, gritos de Colorado, o Cláudio é Colorado, Cláudio é campeão pelo Grêmio, sendo chamado de Colorado. Então, calma que a torcida do Grêmio daqui a pouco, quando o Roger perder e tal, vai vir, ou do Inter, né? Vai vir isso aí de novo. Por enquanto tá tudo quietinho. Tanto que quando ele começou e não estava indo muito bem, o pessoal falava, o gremista Roger Machado. Isso. Então, faz verdade. parte do folclore Pesa também, muito, né? A questão Faz parte. Mas parte. eu acho que assim, nessa história toda, o Roger, sem dúvida, é o grande responsável. Mas esses dois e outros, mas principalmente esses dois, dão talvez, a gente vai ver ali adiante, o que o Roger ainda não teve na carreira dele. Esse apoio, esse suporte. O elenco, preparação física, um suporte, porque aí ele fica só com a parte técnica, teoricamente, né? Tu tem um escudo lá de D'Alessandro, de etc., para cuidar de encheção de saco, vamos deixar claro aqui. Picuinhas e reclamaçõezinhas e babá, tu tem para quem dizer, ô Alessandro, resolve para mim lá, que o cara fala com ele. Mas eu acho, eu concordo contigo nesse aspecto, mas eu vejo que o Roger, ele tá muito mais maduro do que outras passagens que ele teve aqui no estado. E a gente vê isso nas entrevistas. Quando ele falou pro Thiago Maia, né? Olha, por vezes não é o jogador que escolhe a posição, é a posição que escolhe o jogador. E o Roger, ele tem essa tranquilidade porque ele já teve a vivência dentro de campo para poder passar isso pro seu grupo. Eu acho que essas experiências que ele teve em Palmeiras, em Fluminense, no próprio Grêmio, foi assim um grande aprendizado. E com a chegada do Paulo Paixão do lado dele, que o currículo do Paulo Paixão, a experiência, a gente não precisa aqui trazer porque é impressionante. Ele agregou. Agora, eu não acho que o Roger Machado ele vai viver essa lua de mel com o futebol o tempo todo. Ele vai passar por momentos mais difíceis. E o Inter já vem sendo estudado pelos seus adversários. Contra o Vitória, que teve uma postura mais defensiva, o Inter ele já sofreu um pouquinho mais para conseguir criar. Então, assim, a gente precisa ter calma. Entender que o trabalho está sendo bem feito, mas não pode querer crucificar o profissional na primeira dificuldade. Perfeito. E aí tem a história do gás. Na verdade, eu lembro de um fato, que era a bola aérea. O Grêmio mesmo, o grande problema do Grêmio naquele momento do Roger era a bola aérea. Tanto que o Renato entrou, a primeira coisa que foi mudar a marcação. Exato. Eu não lembro se era marcação por zona e passou a ser individual com o Renato. Teve uma questão assim. A marcação do Roger ela era 100% por zona e o Renato chegou e ele fez meio zona, meio individual. E aí resolveu o Grêmio parou de tomar gol. Eu lembro que tomou pro Ceará, acho que foi o último jogo do Roger lá, que perdeu pro Ceará. Eu acho que meu cérebro e a minha memória não me deixam mentir. Mas se eu não me engano, quando o Renato assumiu o Grêmio no lugar do Roger, lá em 2016, estava chegando um certo zagueiro, um tal de Kahneman, que não chegou a jogar com o Roger e com o Renato acertou a zaga do Grêmio. Ele era reserva. Isso, exato. Porque o Kahneman, quando estreou pelo Grêmio, ele estreou de lateral direito. Ele estava no México jogando de lateral direito, o Kahneman. Agora, isso tem valor pro boleiro, né? O fato do cara ter sido um baita jogador na sua função. Vale pro Renato muito, vale demais. Craque de bola. Pro Roger também, porque ele é muito respeitado, né, na função dele. Então, pega no caso do Bruno Gomes, que é um lateral. Pô, tu ouvi de um cara que já foi campeão, multicampeão, sabe treinar e ainda foi especialista naquela posição. O Roger falou até do Bernabé, né, Aaron? Que foi questionado o Roger se ele tinha algo para ensinar o Bernabé defensivamente. Aí ele disse assim, olha, eu acho que o Bernabé tem mais a me ensinar ofensivamente. E aí tu pega também a questão de gestão de grupo, né? O Roger se coloca de uma forma humilde, sendo que tem essa vasta experiência e a quantidade de títulos. Ô Jonathan, como é que tu tá vendo? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas como é que tu tá vendo? Não tá meio apavorado com esse Inter aí, cara? Tem Grenal, hein, João? Não, cara, me falaram isso aí já. Mas Grenal é Grenal, né? Não adianta. E vice-versa. E vice-versa. Pode estar numa boa fase internacional, o Grêmio, mas Grenal é Grenal. Cara, eu tô confiante pro Grenal. Eu tô confiante. Eu acho que a gente pega o Fortaleza. Tu viu que tem Galo, a notícia de hoje, inclusive, né? Tá marcado para um jogo. O Inter não vai ter com o Flamengo. Sim. O Flamengo não quer aquele jogo atrasado. Para o Grêmio estão marcando esse jogo para o dia 9, que é antes do Grenal. Tudo bem, ainda tem 10 dias. É dia 19 o Grenal. Dia 9, quarta-feira que vem, é contra o Galo lá, né? O jogo. E o Galo é um baita time, tá bem. Aliás, tá em campo, né? Acho que tá entrando em campo agora, se não me engano.
Mas o Jonathan traz algo que eu concordo. Isso, porque o Atlético e Vasco Atlético agora. e Vasco. Porque o Grenal, né, Jonathan, ele pode arrumar a casa do Grêmio com uma vitória. A gente sabe que, mesmo que tu tenha um time num melhor momento, quando chega nesse clássico, isso não entra em campo. O time, às vezes, se supera e consegue trazer um bom resultado. Quem sabe não pode passar por aí também uma melhora do Grêmio no restante do campeonato, né? E acaba de sair um gol do Vasco. Aí, ó. Surpresa. Surpresa. E entra um gás, né? Querendo ou não, a gente também tava no jogo contra o Botafogo agora. Que gremista que não tava achando que a gente ia tomar uma tunda lá. Verdade. É verdade. A gente foi contando com um empate. Tá bom, tá ótimo, é isso aí. Todo E o mundo. Grêmio jogou muito a E bola. jogou Se bem, tivesse inclusive. jogado assim no jogo passado em casa, a gente teria pontuado. Mas vamos ver agora contra o Fortaleza. Se mostrar o bom futebol, como mostrou contra o Botafogo ali, com certeza a gente... Tu sabe que a gente fica olhando assim o jogo, falando que o Grêmio jogou, tu acabou de dizer, eu até te entendo, empolgado, gremista. Eu vejo a coisa mais neutra, eu não acho que o Grêmio tenha jogado tanto em relação... Ele melhorou muito em relação a ele. Sim. Porque o Botafogo teve suas chances e o Botafogo jogou menos do que estava desgastado também, né? Foi um jogo parelho e isso já foi surpreendente. Mas é que a Pelo fato do Criciúma. é que a partida com o Criciúma tinha sido Claro, muito abaixo, né? se Muito jogou abaixo. aquilo com o Criciúma, o que tu imagina? Vai tomar uma sacola do Botafogo. E Tava não foi com- isso, foi jogo parelho. Mas eu disse aqui, Jonathan, não sei se tu concorda, que o Grêmio, ele entendeu o seu momento diante do Botafogo. Ele jogou mais recuado, fechadinho no contra-ataque e deu muito certo. Eu acho que essa postura mais pragmática pode ser positiva para enfrentar times da parte de cima da tabela, como vai ser agora com o Fortaleza. Sim. Que se for trocar de igual para igual, trocar garrafa, fica perigoso para o Grêmio. Mas agora num contra-ataque, daqui um pouco com o Soteldo em campo, o Grêmio tem chance de vencer. O brabo é ver como é que vai ser, porque os dois vão jogar no mesmo estilo, né? É verdade. Vamos ver se o Renato vai querer propor a bola pro Fortaleza, Isso, deixar os ele dois jogar, gostam de deixar a ou bola- pegar o Fortaleza mais lá em cima. Pro outro. Essa questão da marcação alta que o Fortaleza foi que o Inter fez e deu muito certo, né? Sim. O Inter, ele marcou em cima o Fortaleza Mas e o Grêmio conseguiu não tirar tem os isso, passos. cara. Isso aí tu não... O Fortaleza isso aí- tem jogadores muito rápidos, né? Os Não, pontas, isso aí tu principalmente. faz com treinamento, com trabalho. E não é o Grêmio que o Renato trabalha. Essa de roubar a bola, de tomar a bola, o Grêmio não faz. Ele era um dos piores times do Brasileirão nesse... Tem os números. Nesse quesito de desarmes. Mas aí eu acho que além da questão tática, Jonathan, tem também a questão de característica de jogador. O Grêmio não tem ali um volante mordedor, não isso. tem atacantes que marquem com tanta pressão. Por isso que ele fala também, né, que não podem jogar Cristaldo e Monsalve juntos, por não terem essa Os característica. times, quando jogam com o Grêmio, têm mais espaço hoje do que jogam contra o Inter, por exemplo, que é um time que está mordendo muito, e é o trabalho do Roger, enfim. Vamos falar agora, meus amigos, pós em dobro Ubra Pop. Sabe o que é isso? É uma promoção imperdível para turbinar a sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra, totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite essa oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone. Acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece com aulas 100% online. Confira o regulamento em pos.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Tá aí, ó, aparecendo aqui pra gente. Alô, Theo Castro, chega mais e nos conte negociação. Olha, o cara tá na festa, rapá. Eu querendo falar aqui sério. O que é isso? Eu tô querendo trabalhar. Fala do Soteldo, mas primeiro me conta o que é isso aí, Theo. Vamos lá, Aaron. Zoada de formatura. Estão se formando, tão felizes. Está chegando a hora. Uma hora chega a minha também, então vou compreender a zoada. Tão felizes por aqui. Estou diretamente aqui do prédio 1 da Ubra. Até estava olhando ali pro visor. Desculpa, acabei não olhando para a lente e me distraí um pouquinho. Mas sobre Soteldo agora. Vamos falar sobre o atacante venezuelano que vem ser um dos grandes destaques do Grêmio, na opinião de alguns. Outros, como já bem falaste, não estão tão satisfeitos. São opiniões e opiniões, mas o fato é que ele no momento está emprestado para o Grêmio. E então existe uma vontade do tricolor de adquirir. Existe um passe fixado em 5 milhões de dólares para adquirir 50% do passe do jogador hoje. O Grêmio já falou que não vai pagar esse valor e está tentando achar outras maneiras. Uma primeira informação deu conta de que o Peixe queria o Cristaldo na troca. Obviamente, essa opção ela foi refutada imediatamente. O Grêmio nem quis ouvir essa proposta do Santos. Outra informação dava conta de que Adriel, Natan
Natan e Mike foram também oferecidos aí na contrapartida do Grêmio. O Grêmio deu essa oferta para o Santos. E agora a mais recente informação dá conta de que Gustavo Martins estaria no radar santista para esta troca. Então, troca Gustavo Martins por Soteldo. A vontade do Grêmio hoje não é de negociar o Gustavo Martins nesses moldes, até porque vê que o jogador pode receber ofertas por dinheiro do mercado europeu, por exemplo, como ele já recebeu no momento inicial da temporada, e o Grêmio acabou recusando por achar a proposta baixa demais. Então, o Grêmio vê o Gustavo Martins como um ativo plausível de venda, inclusive. Então, desta forma, o Grêmio ainda deve procurar uma nova opção de negociação, já que, claro, tem o interesse de contar com o Soteldo, mas não quer sair prejudicado do negócio. Heron, boa noite. Boa noite, Theo. E a gente, enquanto tu falava, ficava pensando aqui, né? Situação complicada para o Grêmio, né, Jonathan? Demais. Decidir se o Santos bater pé, por exemplo, no Gustavo Martins, né? Tu trocaria? Vendo em relação ali, a gente até estava falando aqui em questão de formar um atacante, formar um zagueiro é mais fácil de tu formar um E atacante. o Grêmio precisando de zagueiros. Né? Precisando. Mas eu não trocaria. Não, eu né? acho, nesse momento, não. Tem que segurar. Segurar mais um pouquinho. Mas e se isso, assim, for... Vamos botar hipoteticamente, ó. Se não é isso, não tem negócio. Aí o Soteldo, e aí? E aí, será que Tu valeria a deixarias? pena? E aí, Vai. torcida do Grêmio, valeria a pena? É complicado, né? É bem complicado. Eu, sinceramente, para mim, Soteldo é o tipo de jogador que desequilibra. Tá, a gente sabe do problema dele em passado em vários clubes, mas parece que o Renato, pelo menos, resolveu isso. No Grêmio, ele tem sido um jogador decisivo em vários... Até nas últimas partidas, talvez não, né? E aconteceu alguma coisinha ali que o pessoal ou pegou o jeito de marcar, ele não foi tão decisivo. Mas eu tenho uma tese, Heron, que quando tu começa a questionar os teus melhores jogadores individuais, é porque taticamente o conjunto ele não está performando. O Soteldo é um dos poucos jogadores do Grêmio que ele pode pegar a bola e dali sai algo diferente. É o cara que pode pegar a bola e fazer um gol 1-0 e virar uma partida... eu acho que é uma peça fundamental para o Grêmio em 2025 a permanência do Soteldo. Inclusive, eu falava aqui, que nem o Jonathan trouxe, que é mais difícil tu formar um atacante do que um zagueiro. Principalmente, se o Grêmio permanecer com o Renato, a gente sabe que o Renato ele não tem, por preferência, zagueiros jovens. Ele não vai colocar o Gustavo Martins de titular, tendo o Gemerson, tendo o Rodrigo Eli e tendo o Kahneman. Óbvio que é um zagueiro promissor, que poderia render algo pro Grêmio ali na frente. Mas eu acho que hoje, se tu botar numa balança, o Soteldo ele pesa mais do que o zagueiro Gustavo Martins. O problema da direção é a questão da venda futura, que o Grêmio possa vender o Gustavo Martins. Agora, o Soteldo, o Grêmio querer colocar o Mike, querer colocar o Natan Pescador, estão muito espertos, hein? Tinha que botar o Reinaldo. Daqui a pouco até o Reinaldo entra nesse pacote aí. Mas então, Jonathan, tu concorda? Soteldo É o diferencial titular. que a gente tem ali no Grêmio, né? O quebra-linha ali, entendeu? Ali a jogada ali, até onde eu vou nos jogos. Nisso estamos todos com o Renato, então. Todos com o Renato. É o jogador diferencial que a gente tem ali no contra-ataque, a bola é nele. É o Também que dá a acho. velocidade ali pro Grêmio, que dá o contra-ataque. Algumas afirmações, Vila Sante, Soteldo, Monsalve. o Monsalve, que pro Renato aí não O é. próprio chegou Braithwaite agora. tá jogando bem. Também. Vem jogando acho que muita isso bola. aí é pro ano que vem, isso aí teria que ficar. Eu vejo muito esse questionamento do Soteldo por parte, acho mais por parte da imprensa eu vi do que da torcida sobre o Soteldo. Me lembra muito o Alan Patrick, quando estava o Kudê, antes dele se lesionar. Estavam começando a questionar o futebol do Alan Patrick, a gente está vendo agora como ele está jogando bem. Então tu precisa também cercar esse jogador de parceria para que ele possa performar mais. Quando dependia só do Alan Patrick, ele sofria. Agora tem o Wesley, tem o Gabriel Carvalho, tem o Borré. O Soteldo é a mesma coisa. Se ele tiver a parceria ali daqui um pouco de um Cristaldo, de um Monsalve, vai desafogar ele e ele vai ter liberdade para jogar ainda mais. E digo mais, joga pela esquerda, joga pela direita. A gente já viu ele fazer isso. Sim. Até pelo meio. Ele me lembra muito o Wesley no sentido de características, os dois, nesses aspectos. Que decide sozinho, que são regulares, que jogam nas duas Tem pontas. uma característica que me agrada muito no Wesley e no Soteldo, que é a verticalidade. Isso aí. Eu gosto de jogador que procura o gol, que pega a bola e vai que nem uma flecha. E o Soteldo, ele tenta espaço para finalizar, assim como o Wesley. Então, assim, eu torço para que ele não fique. Mas se fosse no meu time, eu gostaria que permanecesse. A pergunta é se ele não está muito ligado ao Renato, que foi um pedido pessoal do Renato, e ele já disse isso, que veio ao Grêmio nesse empréstimo por causa do Renato. É uma boa questão. Eu não sei se o Renato fica ou não. Mas eu até... Pesa também Tu questão. gostaria que o Renato permanecesse pro ano que vem? Cara, Boa. eu acredito que... Eu acho que o ciclo do Renato encerrou no Grêmio já, né? Deu o que tinha pra dar a torcida. Ok. Eu acho que mesmo isso já pede isso.
Tá pegando muito já no dia pé. isso acontecer, né? Isso. Eu acho que é dar uma pausa aí no Renato, vir outro treinador, mudar algumas peças ali. E aí, pra gente dar independente continuidade. disso, Soteldo, Isso que pesa, né? Que a gente não sabe como que o jogador vai se importar dentro de campo, entendeu? Com o outro técnico. que possa pensar diferente. Isso daí pesa na balança também de fazer a troca, entendeu? Sim. De querer fazer a compra. Mas às vezes a gente fica preso num técnico achando que não tem opções no mercado. Precisa ser criativo. O Inter foi no Juventude e trouxe o Roger. O Fernando, por exemplo, que foi treinado pelo Guardiola, elogiou a forma de trabalho do Roger. Eu acho que o Grêmio também poderia ir no mercado e trazer daqui um pouco um técnico que eu gosto, tá? Vou te dar um exemplo. O Carpini, que tá no Vitória. Eu acho um técnico promissor. Eu não sei se o Roger foi a primeira opção do Inter naquele momento, agora, nesse momento de É o que crise. dizem que o Inter tentou o técnico português Pois aquele, né? isso aí eu O não sei Sérgio se Foi Conceição. cortina de fumaça, é porque eu lembro que o Grêmio, na época, quando o Roger veio, ele foi a terceira ou quarta opção ainda, era o presidente Bolzan. Eu lembro a primeira vez. Era o Ali Doriva. sim, o Grêmio deu uma Era o sorte. Doriva que estava no Vasco, tinha mais uma opção e depois o Roger. Isso aí, e deu uma sorte, porque aquele início do Roger também no Grêmio foi sensacional. Tanto é que eu digo isso, a torcida gremista até hoje discute se aquele time é do Renato ou é do Roger, ou é dos dois, né? Que o Roger que formou aquele time todo, que foi vencedor em 2016, 2017. É que o Renato ele tem uma característica que agrada muito o jogador boleiro e é o perfil brasileiro, que é um perfil mais paternalista, assim. Que é o técnico amigão, que dá resenha, que troca ideia. Só que eu concordo com o Jonathan que isso tem um prazo de validade. Se a gente parar para analisar, desde que o Grêmio conquistou a Libertadores de 2017... o trabalho dele vem só decaindo. Tu não vê o Renato se reinventar. E algo que a gente sempre traz aqui, parece que ele já está cansado, para não utilizar o termo de saco cheio, de estar treinando aqui no Rio Grande do Sul. Olha, o Grêmio joga sexta-feira e a outra informação que teve de hoje é que o Pavon está pronto para voltar. Agora vai acontecer aquilo, eu tenho certeza que o Renato vem com o Pavon. Resolve tudo para o Renato. Monsalve, infelizmente, você vai para a reserva definitivamente. Acho eu, uma modesta opinião. Concorda? Discorda? Concordo. Ele vai fazer aquele time, Soteldo, Braithwaite e Pavon. Isso porque o Diego Costa... Ele não vai precisar nem dar desculpa na coletiva, né? Assim que o Diego Costa estiver pronto, tá lá. vai Diego poder Costa, jogar. Soteldo e Pavon. Esse é o trio do Renato. Mas é isso que eu digo. O Renato, ele não se reinventa. Ele está mais uma vez buscando um dublê de Ramiro. Já passaram tantos por ali, agora o Pavon é o próximo dublê de Ramiro. Esse time do Grêmio, ele está formatado para jogar em outro esquema. Ele precisa jogar com dois meias, com Monsalve, com Cristaldo, coloca o Braithwaite, Soteldo. Eu não sei, eu acho que o Renato, por vezes, assim, ele quer enfiar a goela abaixo para não ter que mudar as peças do time. Não, mas isso aí não vai mais acontecer, pode esquecer. Ele já ganhou essa parada com a direção, ele já fez, tipo assim, ó, vou fazer o que vocês querem, olha o que deu. Agora é comigo. Isso é claro. E tá em final da temporada, não sei se ele vai ficar ou não vai ficar. Ele vai com o time dele agora até o fim da temporada. E aí a torcida tem que rezar pela estrela de Renato. Que é gente que lute. Até porque o campeonato do Grêmio hoje é ficar ali, 12º, 11º. Não vai fugir muito disso, sabe? Não só pela questão da pontuação, como pela questão da performance dentro de campo. A gente está vendo o Grêmio patinar por muitas rodadas. Vou te botar numa sinuca agora, Jonathan. O que é pior nessa sequência braba do Grêmio agora? Ó? Fortaleza sexta, quarta-feira Galo e lá no dia 20 Grenal. Olha só. Eu o acho que a desafio. gente consegue buscar uns 6 pontinhos aí, 6 ganhando pontinhos. do Fortaleza em casa, Certo. empatando com o Atlético. Tu acha que é o mais fácil dos 3 jogos é esse? Não digo que mais fácil, Olha, mas o o Fortaleza está brigando pelo título, É, né, cara? porque tá brigando na parte de cima da tabela, mas acho que o Grêmio, fazendo seu papel dentro de casa, buscando ali a vitória acho que junto da torcida, acho que é mais possível os 3 pontos em casa. Um empatezinho contra o Galo e uma vitória contra o Internacional. Jonathan, que torcida, Jonathan. Contra o Criciúma liberaram lá 24 mil ingressos, não tinha torcida. Agora vão aumentar Muito mais ainda. caro o ingresso, Eu quero muito fazer caro. o questionamento. Mas o Grêmio tem 1 milhão de sócios. Cadê a torcida do Grêmio para apoiar no momento que o clube mais precisa? Tá voltando à arena, tá com uma sequência de resultados ruins, brigando contra o rebaixamento e a torcida não vai. Eu pergunto por quê? Por que a torcida abandonou o clube nesse momento? Como assim, cara? Tu tá louco? Não sabe de tudo que aconteceu? Aquele último dia do Grêmio ali era tudo contra. Chuva, vendaval, ingresso caro pra caramba. O Grêmio mal ainda perdeu Mas pro o Criciúma. sócio tem desconto no ingresso, não é? Imagina, o valor não é justificativo. pensa naquele sócio que pagou uma fortuna para estar lá apoiando o time contra o Criciúma. No meio de chuva, trânsito terrível, bababá, perdeu. O que ele pensa para a próxima? Pá, o cara tem que ser um herói, assim, olha, parabéns, cara, sério. Tem que estar junto mesmo, né? Bota junto nisso. Esse aí, além de um privilegiado financeiramente,
Ele tem que Não, ser mas então faz assim. Quando for Tá muito jogo, caro, cara. quando for jogo em horário ruim contra time que não é da parte de cima da tabela, fecha o estádio e joga de portões fechados. É que essa é uma briga, eu falo muito caro, eu estou reclamando não em geral, tá? Para quem não sabe, é porque tem uma briga do Grêmio com a Arena, o Grêmio não determina O Grêmio não tem valor, gerência, né? Não tem gerência, Exato. por isso que está lá o saudosismo do Estádio Olímpico, que teve festa, etc, etc. A maior saudade é, puxa, eu tinha um estádio que era meu. Esse ponto Meu mesmo, é eu posso interessante fazer o que eu quiser. Porque o Inter, por vezes, ele faz promoção que o sócio pode levar um acompanhante de graça, ou então o sócio que precisa pagar meio ingresso não tem custo, e o Grêmio não tem essa liberdade de fazer, né? Vamos com a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente ver a situação aí da dupla Grenal. Olha aí, ó, Flamengo que joga hoje, o Vasco está ganhando nesse momento do Galo, né? E o Flamengo joga hoje, interessa ao Internacional. E é o Grêmio, porque é contra o Corinthians, né? Os dois envolvidos aí, tabela de baixo o Corinthians lá, ó, e o Flamengo na mira do Inter. O Inter está numa situação difícil, porque ele tem que torcer para o Flamengo para abrir uma vaga a mais, que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele quer passar do Flamengo. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que passa Flamengo. Torço muito por Corinthians ser rebaixado, porque eu acho que o Grêmio não cai. Acho que o Grêmio tem Também bola para acho. não cair. Mas o Corinthians na segunda divisão ia ser lindo, né? Ah, muito lindo. Todo. Aí o Rio Grande está Aí a unido. gente já tá unido nessa daí. Mas lembrando que o Grêmio tem que jogar forte contra o Fortaleza, que a gente tá 4 pontos ali do Z4, né? Esse Então é o a gente problema. não tem E que... o Grêmio tem 3 pedreiras pela frente. É verdade. Sexta-feira, 9h30 da noite, na Arena contra Fortaleza. Olha onde está o Fortaleza, cara. Ele tem só 2 pontos a menos que o líder. É demais pro Fortaleza. Sério? Os 3 primeiros eles deram uma boa distanciada do quarto colocado, são 7 pontos. Por isso, eu acho que uma possível vaga direta para a Libertadores em aberto é só a 4ª colocação. Os 3 primeiros estão muito bem encaminhados. E ali embaixo temos 2 rebaixados, né? O Goianiense e o Cuiabá. Me parece que esses aí estão garantidos. Eu acho que sim. Mais do que somente a pontuação, né, Heron? É também a performance dentro de campo. E esses times de menor investimento, quando chegam nessa etapa do campeonato, não tem forças para sair dali. É difícil, por exemplo, como fez o Fluminense em 2009, que fez uma arrancada gigantesca. Tinha elenco, tinha torcida, tinha tradição, algo que falta, por vezes, a esses clubes do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, na verdade, nos números, ele tem barbada. Se tu olhar ali, olha, não precisa fazer grande força. Percentualmente falando, Percentualmente falando. Tem um jogo a menos Muito ainda, difícil. né? E agora vamos lá, tem data para o Grenal, tá definida a data, horário e tudo mais. Tá marcado para o dia 19, um sábado, até estranhei, né? Sendo um sábado, 4 da tarde, não é um horário muito comum. Mas é um para dia Grenal. excelente Para o interior, né? para quem vem do interior. Se der um dia bonito, é jogo para colocar 50 mil pessoas dentro do Beira-Rio facilmente. Para a torcida do Grêmio também lotar os seus espaços e a gente fazer uma baita festa com paz, com civilidade, que seja um Boa. espetáculo dentro de campo, porque a gente tem a rivalidade, mas a gente precisa do Grêmio, o Grêmio precisa do Inter, para a gente cada vez mais balizar por cima. Sem quebrar o ônibus, sem tocar fogo em banheiro, sem briga. Sem jogar celular na cara do amiguinho. Pelo amor de Deus. É no Beira-Rio, o jogo do turno, o Inter venceu, né? Foi na Arena? Não, foi no Couto Pereira. No Couto Pereira, isso aí. 1-0. 1-0 pro Inter. Quem fez aquele gol que eu não lembro? Foi um gol de cabeça em cima do Jeromel, mas eu não lembro quem fez. Olha aí, cara, tá vendo? É a idade. Ó, a idade Vitão, tá me chegando. lembra aqui o nosso Boa, atento obrigado. produtor, Exato. Matheus Furtado. Uau. Certo? Então aí, Beira-Rio, dia 19, 4 da tarde, Grenal, marcadinho. O Inter vai ter muito tempo para treinar, mas o Grêmio também, são 10 Mas dias. o que chama atenção, Heron, é que o Inter já tem mais ou menos um time definido titular. Tu pode mudar um zagueiro, se vai estar à disposição, um atacante. E o Grêmio é um ponto de interrogação hoje. Tu não sabe me dizer qual que é o time titular do Grêmio até o Grenal. Principalmente na zaga. Quem vão ser os zagueiros do Grêmio? Então, o Grêmio tem mais preocupações que o Inter. Pergunta para mim, Gemerson e Kahneman. Tu não sabe se fisicamente eles vão estar bom, aptos, aí tu não outra sabe coisa. se não vai ter tomado o cartão amarelo. Mas o time do Renato eu sei qual é. Reinaldo, o João Pedro, Dodi e Vila Sante, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Diego Costa, se estiver pronto. Se não é Braithwaite. É o time do Renato, né, Jonathan? Mas não necessariamente é o melhor time do Grêmio, na minha opinião. Esse é o time do Renato. verdade. Ele repete sempre esse time. O E vai goleiro manter- é que eu não sei. Aliás, tem essa dúvida para o jogo contra o Fortaleza, né? O Marquezinho tá suspenso. Fora, né? É. Então, não sei quem que ele vai... Muita gente quer o Kaique. Né? Eu acho o Kaique Baita goleiro. melhor goleiro que o Rafael Cabral, meu ponto de também. vista. Não. Mil sobre vezes. Isso fechamos. 1000 vezes A minha melhor. dúvida é sobre Eu o não entendi Marquezinho. essa contratação do Grêmio, mesmo que tenha sido uma questão de oportunidade, foi o Grando ou foi o Breno que foi pra lá?
Grando. O Grando é muito mais goleiro que o Rafael Cabral, mas, enfim, verdade. deixa eles negociar lá. Vamos à interatividade, dar um retorno para nossa audiência, que manda recados aqui. A gente vai atualizar agora, aparecendo na tela. Gilmar Villanova, boa noite, senhores. Depois de uns 2-0 no Corinthians, estou só pelo Grenal. 2-0 Inter. Olha, empolgadaço. Gilmar tá empolgado. Isso aí, Gilmar, vamos pra cima. Tá muito bem. Nelson, do bairro Guarujá. Boa noite, integrantes do Grenal na TV. Vamos ganhar do Corinthians no Itaquerão, igualando a vitória que obtivemos no ano passado. Nelson. O Inter venceu lá no passado. Eu acho que pelo momento e pelo futebol que o Inter vem praticando, Heron, não é loucura a gente projetar uma vitória do Inter sobre o Corinthians. A expectativa é que o Corinthians vá com um time misto à reserva, né? Porque está jogando hoje pela Copa do Brasil, valendo Brahma, valendo cerveja, melhor, para não fazer campanha. Flávio Turi, do Colorado, menino Deus, abraço no Lédio Legal, grande representante da torcida colorada. Torcer para o nosso Inter entrar no G4 é torcer pela queda do co-irmão para o Z4. Que é isso? Boa, Flávio. Eu tô fechadaço contigo, Flávio. Inclusive, assim, ó, se acontecer isso, a gente vai marcar e a gente vai sair para beber junto, Flávio. Pra abraço. quê? Tu não quer Grenal no Brasileirão? Não, eu quero o Grêmio na segundona, fundado. Eu não quero Grenal. Não vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer, tá? Mas se acontecer, não vou ficar triste. Roberto da Restinga, sou gremista, mas essa pergunta do programa não tem sentido. O responsável pelo momento do Inter é o Roger, viu, produção? Falei. Tá jogando bonito, defesa, meio de campo, jogando compacto, me lembra o Grêmio de 2016. Sou gremista e reconheço o momento do Inter. Parabéns, Roberto, pela lucidez e essa pedrada. Um grande abraço ao nosso produtor, Matheus Furtado. Claro que eu tô pegando no pé, né? Enfim, era isso, meus amigos. Continuando aqui, Atlético Mineiro e Vasco, tá 1-0 pro Vasco. E o Flamengo e Corinthians é 15 para as 10 da noite. Vai assistir? Provavelmente. Surpresa, eu tô, Heron, com esse resultado do Vasco vencendo o Galo. Eu achei que o Atlético Mineiro ia ser amplo favorito contra o Vasco. Olha aí. Meus amigos, matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades. A cada dia faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, de educação tecnológica, cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem, inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. E para fechar, a gente vai falar de mais um dia dos Jogos Luteranos na Ubra Canoas. 28ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos seguiu aí com o segundo dia de competições aqui no Complexo Esportivo da Ubra. Estamos vendo imagens aí. O evento vai até essa sexta-feira e promove não apenas a prática esportiva, também a integração e intercâmbio entre os jovens. Mais de 1.500 atletas aí, ó, tá cheio de gente aqui disputando essas competições aqui na Ubra. 27 escolas públicas, privadas de 18 cidades, 5 estados brasileiros e ainda do Uruguai estão competindo em 7 modalidades esportivas. Futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, natação, tem até xadrez, cara. Tá muito bonito de ver aí quem acompanha pelo campus da Ubra. E era isso, meu caro Jonas Lebucci, Lédio Legal, um abraço, boa sorte, até a próxima. Um abraço, Heron, um abraço para a torcida colorada e hoje, lembrem, precisamos torcer pelo Flamengo. Legal. É mesmo? Puxa vida. Jonathan Evald, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite de vocês aí. Boa. Um prazeraço ter participado do programa de vocês hoje aqui. E um abraço para a torcida gremista também, que sexta-feira é 2-0, fora os ameaços. Dali Grêmio! Dali Grêmio! É isso aí. Valeu, Grenal na TV fica por aqui, volta amanhã 7h15. Tchau!